Beleza. Então a gente trabalhou, então estou deixando essa sugestão de trabalho, assim, de tarefa para vocês, né? Olharem o tensor de spin, quer dizer, o tensor de momento de energia momento nós já vimos, é rever o tensor de spin em presença de derivadas simples. Então essa era uma questão. Agora eu queria chamar a atenção para uma outra coisa aqui, fazer aqui a seguinte coisa. Vou pegar aqui agora. Vamos começar a olhar agora, vamos começar a rever. A gente viu o seguinte, sempre que tem, né? Nós tínhamos trabalhado a presença de fontes externas. Quer dizer, quando nós temos fontes externas, nós vimos que, através das fontes externas, a gente podia, pela conservação do tensor de energia de momento e tensor de energia momento, tirar a informação sobre a densidade de força, como é a interação do campo com algumas fontes, por exemplo. Nós tínhamos já considerado aqui essa questão. Tinha considerado a possibilidade, quer dizer, nós temos um lagrangiano, vamos dizer, manter essa posição mais canônica, do lagrangiano depender do campo e de derivadas primeiras. Não vou introduzir derivadas segunda, normal. Agora, o campo vai depender explicitamente de xμ, mas não através de fontes. Então vamos colocar que a gente coloque aqui agentes externos que sejam fontes, quer dizer, esse J de x aqui está representando fontes externas, né? A gente já fez isso, né? Que estão interagindo com o sistema, e então essas aqui são fontes externas acopladas, né, ao sistema de cálculo. Então, só recapitulando aqui rapidamente, né, nós vimos que nosso lagrangiano agora, então ele tem uma dependência, quer dizer, ele depende de x não só pelo campo. Então nós já tínhamos visto o seguinte, o nosso lagrangiano, ele sempre é uma função de xμ. Então quando a gente faz translações espaço-temporais, né, translações espaço-temporais, a transformação xμ é o delta xμ igual a um certo quadrivetor constante, eu faço uma translação espaço-temporal, uniforme, constante. Então, claro, uma função escalar, quer dizer, o meu lagrangiano, vou botar aqui, qualquer campo, ele se comporta como um escalar sobre translações. Aqui. Então, isso aqui vai no filinha, x'linha, que é φ de x. Agora, x' para variar é x mais delta x, então isso aqui fica linha de x mais a igual a φ de x. Então isso aqui dá para nós delta φ de x, que é o filinha de x menos o φ de x, é menos a mi dmi. Então isso aqui é o típico, né? A transformação de campos, né? Independentemente do spin, é a transformação de qualquer campo, tenha spin ou não, sobre translações espaço-temporais. Então, é claro, o lagrangiano é uma função de x, é uma função, então a variação dele é visto como uma função de x, então o nosso lagrangiano, né, é visto como uma função de x, né, ele se transforma como, quer dizer, é uma função de x via aquilo que está lá. Então, a variação do lagrangiano é essa aqui, menos a mi dmi φ, menos dmi. Então isso aqui é a variação do lagrangiano sobre translações. Tá? Agora, por outro lado, o nosso lagrangiano, ele é uma função de φ, então a variação dele vai depender da variação de translação dos campos, como também ele é uma função das derivadas dos campos, e aqui nós vamos ter a variação das derivadas dos campos, e depois, no lagrangiano, também
depende das fontes. Vai depender das fontes. E é o que vai marcar a dependência explícita dele. E aí a variação de translação das fontes. Então, o nosso lagrangiano, né, varia. Opa! Então, quer dizer, de uma certa maneira, né, o que nós estamos, quer dizer, que a variação do lagrangiano em relação à fonte, ela está me dando, e aqui eu vou ter a variação da fonte, né, quer dizer, isso aqui, a variação da fonte também é menos a mi dmi j. Então, na verdade, isso aqui eu posso escrever assim, a variação, quer dizer, a variação de qualquer campo aqui. Então, a variação desse campo aqui é menos a mi dmi φ. Nós já sabemos que a variação da derivada é a derivada da variação. A variação da derivada é a derivada da variação. A derivada da variação, eu vou escrever como sendo menos a mi, é só derivar isso aqui. Fica menos a mi. E esse termo aqui, como é? Deriva em relação a J, deriva J em relação a xmi, quer dizer, esse termo aqui é a mesma coisa, que a derivada... Ele escreveu no derrone em vez de delta. Aonde? Ali, nesse... Aqui? Não, antes. Aqui? Aqui embaixo, aí embaixo. Ah, tá certo. Aqui embaixo, aí é delta. É delta t de φ. Tá certo. Embaixo é delta. Aqui embaixo? Quer dizer, a variação da derivada é a derivada da variação. Isso. Agora, a variação do campo é a mi dmi do dmi φ. Quer dizer, eu estou pegando esse termo aqui, ó, ele é dmi de menos a mi dmi φ. Isso aqui é o delta φ. E o dmi do delta φ. Tá. Certo? Então fica menos a mi dmi, tá certo? Não tem problema não. E aí esse termo aqui, eu estou pegando a derivada em relação a J, a derivada de J em relação a xmi. Então esse termo aqui está medindo para nós aquilo que nós tínhamos chamado anteriormente de uma derivada de Dil, que é a derivada do lagrangiano em relação a xmi vezes a mi. Então, se não vemos aqui. É aquela variação do lagrangiano feita com campo fixo e derivada do campo fixo. É a dependência explícita do lagrangiano em relação a x. A dependência explícita do lagrangiano em relação a x, ela está nas fontes. Né? Então, vamos só recapitular o que a gente tinha obtido. Então, desse lado aqui, então a gente tem menos a mi. Aqui eu posso trocar, como esse índice aqui é mi, né? Estou chamando isso aqui a mi, peraí, esse índice aqui, aqui tem o dmi também, então eu posso fazer o seguinte, como esse índice mi, eu vou trocar. Eu vou chamar o mi de mi e vou chamar o mi de mi. Só trocar os índices, para poder uniformizar, porque aí eu tenho a mi aqui, tenho a mi aqui e a mi aqui. Então a gente pode jogar fora os amis, porque esse parâmetro é completamente arbitrário, então a gente pode juntar todos os termos numa coisa só. Então vai para o lado, esse termo aqui vai para o lado de lá. Vai ficar 0 igual a dml. Esse dml aqui, ele é a derivada total do lagrangiano em relação ao x. Inclui todas as derivadas. Inclui a derivada em relação ao campo, a derivada em relação à variação da derivada do campo em relação à fonte. Né? Então vamos lá. Esse termo aqui eu vou usar a Euler Lagrange. Quem é BL de φ? Já que o meu lagrangiano depende só de primeiras derivadas. BL de φ aqui eu vou escrever como sendo mais dmi BL de dmi φ. Esse termo aqui. Vezes, então vou fazer o seguinte aqui, chamar aqui de mi. Vamos aqui, a equação de Euler-Lagrange, substituir isso aqui pelas equações de Euler-Lagrange. dmi, dl, dmi. E aí aqui eu já fatorei o ami, esse termo aqui veio para cá com sinal mais, esse termo aqui fica com sinal menos, e aqui dmi φ. Aí agora vamos ter esse termo aqui, menos, também, deixa eu apagar isso aqui, então vai ficar menos
E aí vai ficar DL, D, DNI, Φ. E aí vai ficar DNI, DNI, Φ. Que é esse termo aqui. E depois, finalmente, esse termo aqui, que é menos, vai ficar menos, derivada explícita do lagrangiano em relação a x para L, né? Tá certo. E é a derivada em relação às fontes da L. E aí a gente pode escrever esse termo aqui, ó, esses dois termos aqui a gente coleta em uma coisa só. Ele é DI, vai dar um sinal menos, DI de DL, D, DI, Φ, DI, a derivada desse é esse termo aqui. Depois desse termo aqui, vezes a derivada dele. Esses dois termos se juntam num só. Esse termo aqui já é também uma equação tipo continuidade. Então a gente tem essa equação aqui. dmi, posso multiplicar toda essa equação agora por menos 1. Vou chamar isso aqui de menos. Isso aqui de mais. E isso aqui de mais. Multipliquei essa equação por menos 1. Então ficou DI, DL, DI, Φ, DI, Φ. Menos aquele termo lá. Então, peraí. Ah, não, multipliquei tudo por menos 1. Deixa eu escovar. Esse aqui ficou menos, então ficou menos delta nimi lagrangiano. Isso igual, então isso, menos isso, mais isso aqui, igual a menos isso aqui. Menos DI. Essa derivada aqui, então, é a derivada que, no fundo, está medindo a derivada do lagrangiano só em relação às fontes externas. É esse termo que vem daqui. Né? É a derivada, são as derivações, as dependências explícitas do lagrangiano. Não via campo, mas a dependência do lagrangiano em xmi via fonte. Então, isso aqui é o nosso tensor de energia canônica. Né? Então, ele tira essa... Desculpa, pode falar. Então, todos os sinais corretos ali, porque de acordo com o que eu tenho aqui, todo mundo teria o mesmo sinal. Então, deixa eu apagar. Então, melhor apagar e fazer de novo. Agora eu não vou achar meu erro nunca. Vou fazer de novo aqui. Então, peço perdão aí, vamos lá. Então, vamos lá. Então, a gente já fez variação do lagrangiano. Menos a mi, derivada do lagrangiano em relação a x, contabilizando todas as derivadas. Aí vem derivada do lagrangiano em relação a φ. Já vou usar as equações de Euler-Lagrange. dI, dl, dni, derivada do lagrangiano em relação ao campo, que eu uso a equação de Euler-Lagrange, vezes a variação de translação do campo. Então, que é menos a mi, dni, φ. Depois, mais a derivada do lagrangiano em relação às derivadas dos campos. E aí, a variação de translação da derivada do campo, que fica menos a mi, dni, dni, φ. E depois, mais a derivada do lagrangiano em relação a todas as fontes externas e a variação das fontes, menos a mi, dmi, j. Então aí a gente já tinha feito esse... Então agora vamos começar, eu vou ter que começar a tomar cuidado com o sinal. Vamos multiplicar toda essa equação por menos 1, então aqui vai ficar mais. Então é como você falou, todos os sinais vão desaparecer. E aí eu posso também desaparecer já como uma mi, um parâmetro global. E aí eu vou trazer esse termo para cá com um sinal menos. Então vai ficar esse termo aqui e esse termo aqui se juntam num só. Esses dois termos aqui se juntam num só. Esse aqui vem negativo. E esse termo aqui fica positivo.
Esse termo aqui, na verdade, é BL, BJ, derivada de L em relação a J, a derivada de J em relação a Xμ é a mesma coisa que a derivada de L em relação a Xμ. Só que essa derivada de etil, que eu estou usando essa notação desde aulas anteriores, é para indicar a derivada do lagrangiano em relação às coordenadas Xμ, mas via fonte, não via campo. É a derivada explícita, são os termos de fonte. Então, esse termo aqui provém dos acoplamentos com as fontes externas. Se não houver fontes externas, esse termo é zero. Certo? Isso aí igual a zero. Bate 4. E aí Eu tinha a impressão que você tinha esse último termo seu estava negativo. Então pode ser, acho que agora está certo. Agora passa para o lado de cá negativo. Então está aqui. Então a gente está vendo que a gente chega a uma lei de continuidade. Não é uma equação de conservação, no sentido de que esse aqui é o nosso tensor de energia momento, né? Esse aqui é o nosso tensor canônico, TNI. Ele não é conservado, porque agora justamente eu tenho fontes externas. Então essas fontes elas podem estar dando energia ao sistema ou dissipando energia do sistema. Então, deixou de ser zero. Se não houver fonte nenhuma, se o meu sistema forem só os campos, e não tivermos as fontes acopladas, né, se isso aqui não existir, então quem responde pela conservação, o sistema está isolado, a energia e o momento dele se conserva. Se agora eu tenho fontes, essas fontes estão acopladas ao sistema, e é o que vai violar, né, a conservação da energia do sistema. Mas aí a gente tem uma equação de continuidade, eu posso jogar esse termo para o lado direito, quer dizer, eu posso dizer, o que está consumindo ou dando energia para o meu sistema, que está representado pelo tensor de energia momento canônico, são as fontes externas que estão aqui, porque na verdade esse termo que está aqui, né, quer dizer, na verdade esse termo que está aqui, eu estou escrevendo dessa forma, menos derivada do lagrangiano em relação a todas as fontes que estão representadas por J e a derivada das fontes. Se essas fontes forem constantes também, elas são estáticas, mas estão acopladas com o sistema, não dependem nem de x nem de t, elas também não vão, quer dizer, já que elas não têm nem dependência em x, nem dependência em t para vibrar, elas não vão nem roubar nem da energia do sistema, elas estão quietas lá. Mas se elas apresentarem qualquer dependência nas coordenadas espaço-temporais, esse termo aqui deixa de ser zero, e isso significa que a fonte está absorvendo ou está jogando energia no sistema. Tá? Então essa é a conservação, mesmo que não seja a conservação da energia do sistema, mas ela está contabilizando o que está acontecendo com a energia do sistema. Perfeito. Agora vamos ver. Então a gente já viu na aula passada, em aulas anteriores, né, que nós podíamos, através dessa equação aqui, tirar a lei de força. Qual é a força que se estabelece entre o campo e as fontes? Por exemplo, só para lembrar, no caso de Klein-Bor, só para a gente relembrar isso aí. Queria que a gente pegasse o clássico lagrangiano de Klein-Bor, 1/2 de, vamos dizer, dmi-φ, menos 1/2 de M2 φ ao quadrado, e aí vamos colocar aqui o termo de fonte, menos Jφ, uma fonte que depende de x. Vamos dizer, agora meu campo ele não está isolado. Ele está, eu posso até colocar, deixa eu até fazer uma outra coisa, posso botar um termo aqui que representa a auto-interação do campo, vamos dizer assim, V de φ. Isso aqui pode ser um polinômio, pode ser um φ3, φ4, qualquer coisa que dependa só de φ. Então isso aqui é o meu sistema, e isso aqui é o acoplamento da fonte com o sistema. Então, isso aqui é o sistema isolado, isso aqui é o sistema isolado, só depende do campo φ. Isso aqui é o termo de fonte. Isso aqui é campo versus fonte.
Então vamos lá, vamos olhar essa lei de conservação. Vamos para o tensor de energia e momento. Então o nosso tensor TNI é a derivada do lagrangiano em relação a DI, nesse caso o campo é φ, DI menos delta NI lagrangiano. Então esse é o nosso TNI. Então vamos lá. Derivada do lagrangiano em relação à derivada do campo. Esse termo aqui vai produzir um fator 2, então vai cancelar o meio e vai produzir aqui um DI vezes DI. Esse termo agora menos delta NI. Aí lagrangiano. Aí no meio, d kappa φ, menos meio de M2 φ2 menos V de φ. Isso tudo aqui está dentro do delta. E aí, tem esse termo aqui. Menos, tudo faz parte do lagrangiano. Menos Jφ. Esse é o nosso tensor de energia momento. Certo? Isso tem que ser igual a menos a derivada do lagrangiano em relação a J. A derivada do lagrangiano em relação a J é menos φ. Então vai produzir. Então é isso aqui, ó, menos a derivada do lagrangiano em relação às fontes vezes o dmi, era o dmi da fonte. É esse termo aqui, né? Então, a derivada do lagrangiano em relação à fonte é menos φ. Então, vai ficar mais φ aqui. Vai ficar φ dmi J. Derivada da fonte em relação a J. É isso aqui. Agora, vamos aplicar a equação de conservação. dmi TNI igual a φ dmi J. Vamos isolar o efeito, vamos jogar tudo que é fonte para o lado direito. Então, esse termo aqui, vou manter esse termo do lado esquerdo, mas isso aqui não, isso aqui já mexe em campo e fonte. Então, eu vou jogar tudo que é fonte externa para o lado direito. Então, essa equação vai ficar dni, TNI. Então, vamos fazer o seguinte, vou tirar do TNI, vamos chamar isso aqui, ó, isso tudo que está aqui, sem esse termo, vamos dizer assim, TNI sem fonte. TNI é puro sistema. Então, vamos dizer, o TNI do sistema de campo, puro. Então, T sistema NI. É tudo aquilo que envolve só a energia puramente do sistema, só dos campos, exclusivamente dos campos que descrevem o meu sistema. E isso aqui que mistura campo com fonte, eu vou jogar para o lado direito. Então esse termo, meu TNI, é TNI do puro sistema e o TNI ligado ao acoplamento fonte-sistema. Então, vamos botar aqui do lado esquerdo, DNI, T, sistema, NI. Então, isso aqui está medindo a variação da energia e do momento do sistema exclusivo de campos. E vou jogar para o lado direito esse termo aqui. Esse termo aqui é mais, ó. Ele vem para o lado esquerdo, menos. Ele vem menos, esse delta NI vai produzir um dmi aqui. E aí esse dmi aqui vai atuar nesse termo mais Jφ. Então vem para o lado esquerdo assim, algo que é menos dmi Jφ. E esse termo aqui já está morando do lado direito. Mais φ dmi J. Da onde veio esse último termo? Qual? Esse aqui? Não, o último. Esse? Isso. Veio do lado direito. Lembra que a equação que eu tinha era essa aqui. Aí eu derivava o lagrangiano em relação a J, dá menos φ. E aí ficava menos φ dmi J. Tá? Dava mais, né? Então é isso, veio daqui. Então esse termo aqui já estava morando aqui. Esse termo foi que eu trouxe.
Que aí eu tenho um tensor de energia e momento canônico total, mas eu quero falar, não, eu quero separar só o que é energia do sistema. Então eu separei tudo que é só campo, exclusivamente campo, e joguei tudo que é fonte, que tem fonte para o lado direito. Aí, claro, essa derivada aqui se desdobra em duas. Então nós vamos ter esse termo que vai cancelar esse, e vai sobrar do lado direito um termo que vai ser menos a derivada do campo vezes a fonte. Menos dφ vezes J. Então eu posso dizer o seguinte, a variação, então aqui está a energia e o momento do meu sistema. Então a derivada, né, em relação ao tensor de energia e momento, a derivada, daí, a variação temporal do momento está embutida aqui. Quer dizer, quando eu pegar o tensor de momento do sistema, o tensor de momento do sistema é a componente μ igual a I. Então, quando eu pegar o μ igual a I, eu tenho a componente, eu vou ter essa equação dI T sistema μI igual a menos dI φ. Seria o EJ, né? Oi? No caso, a eletromagnetismo seria o EJ, né? Isso. Exatamente isso. Então, eu estou pegando essa equação aqui, que é a equação de conservação aqui, para a componente I. Estou pegando μ igual a I, μ espacial. Então, μ espacial, μ espacial. Claro, agora aqui eu tenho duas, tem que abrir isso aqui. Vai ficar a derivada temporal, 1 sobre C, derivada temporal da componente zero. A componente 0i é justamente o momento do sistema. Vai ficar o vetor de momento. Do lado direito, aí vou ter aqui mais a divergência. Vou botar assim, mais dj da componente T sistema ji. E do lado direito eu vou ter menos o gradiente do φ vezes j. Essa equação aqui é uma equação vetorial, porque aqui tem um índice I, aqui tem um índice I, é como se fosse a divergência de um tensor de dois índices, né? Então o que a gente observa é assim, a variação do momento em relação ao tempo, ela está me dando a força. Quer dizer, isso aqui é uma densidade de momento. Então, a derivada temporal da densidade de momento em relação ao tempo, dp/dt, deve estar me dando a densidade de força. Então eu sei que a relação que existe, né? Quer dizer, quando esse sistema φ está acoplado com a fonte J, eles estão acoplados, então está sendo exercida uma força entre eles dois. E essa força, então, ela está ligada ao gradiente do campo. Quer dizer, o gradiente do campo, ele interage, né, com esse J aqui, com a corrente, e isso aqui é a densidade de força. Como no eletromagnetismo, né? A força é, no caso do eletromagnetismo, esse J aqui é o ρ, isso aqui é o gradiente do potencial, que é o campo elétrico. Então, é aquela força que é a força de Coulomb, densidade de carga vezes o campo elétrico me dá a densidade de força coulombiana. Então, a gente viu que essa equação, ela está dando para nós, né, uma descrição, você consegue ler pela equação do tensor de energia e momento, a lei de força de um campo, de um sistema de campo, né, de campos interagindo com alguma fonte. Então a gente consegue compreender qual é, a gente poderia ler, quer dizer, aquilo que é o análogo da força coulombiana para o campo de Klein-Gordon. Quer dizer, a força do campo, se a gente colocar então uma partícula carregada num campo de Klein-Gordon, a partícula carregada vai sentir uma força que é a carga da partícula vezes o gradiente do campo. Está claro? Então, temos essa força que... Pois não. Desculpa. Aqui você falando, você pegou a partir do tensor momento de energia canônico, isso. Você derivou, no caso do eletromagnetismo, a força do jeito tradicional que a gente vê em eletromagnetismo, que tem essa parte do campo e aquele gradiente do termínio vai dar a parte a parte magnética. Isso você fez com um termínio canônico. Isso. Você poderia usar também do Belo Infante, da mesma coisa? Pode, depois nós vamos fazer isso.
Quando a gente não trabalhou aqui o método de Bellinfante, depois que a gente tirar o tensor de energia momento de Bellinfante-Rosenfeld, a gente vai poder fazer a mesma coisa. Que aí a equação de conservação, você vai ter a mesma coisa. Depois que você modifica o tensor canônico e ganha o tensor de energia de Bellinfante-Rosenfeld, ele também é conservado. Então você vai ter a mesma equação. Mas é engraçado, porque você diz que a densidade muda, mas aqui você também está tratando com densidade. Isso, a força não muda. A densidade de energia... Mas a força não depende da densidade de carga, a densidade não depende? Não, mas a densidade de carga é... Não, aqui eu estou só fazendo... Aqui eu estou fazendo aquele J ali não é uma densidade de carga, ele já é uma carga, é uma fonte externa, pode ser uma corrente. Eu não sei, pode ser uma fonte, pode ser uma corrente. No caso do eletromagnetismo, a mesma coisa. Quer dizer, quando você modifica o tensor de Bellinfante-Rosenfeld, você modifica ele, mas você não modifica a densidade, você não modifica a energia total. Você modifica a densidade, mas não modifica a energia. Então você vai modificar a densidade de força, mas não vai modificar a força. Você vai integrar no volume para ganhar força. E essa força não muda. O que não muda é a grandeza integrada. É isso que a gente vai ver no Bellinfante-Rosenfeld. Tá bom? Ou seja, fundamentalmente, o que não muda é o momento total. É o momento total. Isso, exatamente. É a densidade muda, mas o momento total não não é muda. a distribuição. Isso, exatamente. Então, eu só queria chamar a atenção disso agora. Por que eu estou chamando a atenção disso? Se agora o meu Lagrangiano, no caso do campo escalar, a fonte é um escalar. Mas, por exemplo, eu posso ter uma fonte que tem spin. A minha fonte pode ser meu campo vetorial. Meu campo vetorial, se ele se acoplar com uma fonte, ele vai poder se acoplar com uma fonte vetorial. Se eu pegar um campo tensorial, sei lá, um campo pequenininho, ele vai se acoplar com uma fonte que é tensorial. Então, as minhas fontes externas, elas podem ter spin, dependendo do campo aos quais elas se acoplam. E aí, se essas fontes têm spin, elas vão ter um momento angular intrínseco. E aí a gente pode se perguntar, como é que se dá a troca de momento angular? E aí, se eu derivar o tensor de momento angular em relação ao tempo, quer dizer, quando a gente tem dmi do jmi capa lambda, eu vou poder ter a derivada temporal do J0 capa lambda. E aí a gente tinha visto no início da aula de hoje, se eu pegar esse capa lambda igual a índice espacial, isso aqui está me dando o momento angular orbital mais o spin. E aí a variação do momento angular é o torque, dl dt é o torque. Então a gente pode, através dessa equação, se houver fontes externas, essa equação aqui é zero, se não houver fontes externas. Nós não temos nenhuma acoplamento, o meu sistema está isolado, é um sistema de campo puro. Então, o meu sistema de campo puro, ele não troca nem momento, nem energia com ninguém. Mas se agora tem fontes externas acopladas, ele vai trocar energia e momento, como a gente está vendo aqui nessa equação. Aqui, está aqui. Ele vai trocar energia e momento através desse termo aqui. E vai poder trocar também momento angular. Então, quer dizer, vai ter troca de momento angular no tempo. Então, isso representa um torque. Então, a gente pode se perguntar agora, como eu poderia propor um método de saber qual é o torque exercido na interação de um sistema de campos com spin com alguma fonte externa que também tem spin. Então, essa aqui é a questão que nós estamos colocando. Então, a gente vai querer agora atacar o problema, quer dizer, vamos rever, rever a conservação. Eu devia até botar melhor colocar assim, equação de continuidade. Do tensor de momento angular. Em presença de fontes externas com spin.
A ideia é um pouco essa. Vamos lá. Está claro o que a gente quer fazer, né? Então vamos dizer o seguinte, nós temos nosso lagrangiano está ali. Então, de novo, o que a gente vai ter que estudar? O que está ligado a momento anular? Variação dos campos e das fontes sob rotação. Então, a variação de Lorentz de qualquer campo, a gente já viu. Menos ômega, menos ômega, mi, x, mi, dmi, campo. E aí a parte de espinho. Espera aí, isso eu digo isso. Agora, as nossas fontes também podem ter espinhos. Então, a gente vai ter agora a variação de Lorentz das nossas fontes. Esse J aqui está representando genericamente qualquer tipo de fonte. Então, nós vamos ter menos ômega mi, xi, dmi, j. Mais I sobre 2. Ômega mi, sigma mi, j. Então, aqui as fontes, elas têm espinho. Estou levando em conta o espinho das fontes. Aqui a gente já sabe que pode só para lembrar vocês, né, aqui a gente já pode trocar menos ômega mi, x, mi, dmi, que eu posso trocar aqui, botar aqui mi, no sinal mais. É a mesma coisa que eu faço aqui. Quer dizer que as fontes se transformam da mesma forma dos campos. E isso, as fontes são é como se fossem campos também, só que não se propagam, só que elas estão fixadas, né, por algum agente externo. Uma fonte que eu boto no laboratório. Eu posso botar a minha amostra de campos num laboratório onde tem um campo magnético ou um campo elétrico exercido, né? Tá? Então, aqui eu só troquei os índices e aqui eu tenho que antissimetrizar. Então, aqui eu já posso colocar o meio do xi dmi menos o xi dmi. E aqui é a mesma coisa. Eu vou botar aqui o meio do xi dmi menos xi dmi. Então, isso aqui também é a parte de momento anular orbital das fontes. Bom, então, por invariância, por saber que o lagrangiano, no final do dia, é uma função escalar das coordenadas, mas aí a dependência das coordenadas vem dos campos, das derivadas dos campos e das fontes. Então, a gente vai poder escrever que a variação, a transformação de Lorentz do lagrangiano, olhando desse modo, é menos ômega mi, menos ômega mi, xi, dmi. Então eu já faço a mesma coisa que eu fiz aqui. Troco aqui e boto o sinal, boto o fator meio. Então já posso escrever exatamente como aqui. É o meio do ômega mi, xi, dmi, menos xi, dmi, lagrangiano. Então isso aqui é a variação do lagrangiano visto como uma função escalar que depende só das coordenadas. Agora, por outro lado, o meu lagrangiano é uma função dos campos, então eu vou poder reexpressar a mesma grandeza via campos. Então a gente vai ter derivada do lagrangiano em relação aos campos, variação dos campos. Derivada do lagrangiano em relação, ali eu já estou usando mini, vamos usar aqui em relação à derivada dos campos, aí a variação da derivada dos campos, mas aí a variação da derivada é a derivada da variação.
variação. D capa, delta L φ. E aí agora, finalmente, a derivada do Lagrangiano em relação às minhas fontes, quer dizer, no Lagrangiano pode receber variação também, porque as fontes estão variando. Então, a derivada do Lagrangiano em relação às fontes e a variação de Lorentz das fontes. Entendendo? Então, agora que a gente vai de novo usar a equação de Euler-Lagrange. Então, usando Euler-Lagrange aqui, a gente pode reescrever esses dois termos aqui como um termo só. Porque vai aparecer a derivada disso, vezes isso, mais isso, vezes a derivada disso. Então, usando as equações de Euler-Lagrange aqui, esse termo aqui pode ser escrito como sendo d capa dl dv capa φ delta Lorentz φ. Certo? Porque esse primeiro termo aqui é justamente esse aqui usando as equações de Euler-Lagrange. E esse termo aqui é esse termo aqui vezes a derivada disso aqui. O Gabriel vai encontrar a namorada, né? A gente vai começar a aula mais cedo, né? Ah, isso aí é sério. Fazer exercício mais tarde mesmo. Não vou atrapalhar a fazer não, porque eu até falei com você também que eu ia começar mais cedo, também para acabar um pouquinho mais cedo, né? Tá? Meu filho que fala, pai, você é louco em dar aula, mas coitado, quem são os loucos que vão assistir? Tem louco que vai assistir tua aula em feriado, que lá ele faz sociologia, lá, sociólogo é outro nível, né? Pensando, filosofando. Meu pai, tem algum louco que vai? Eu falei, não, tem. Foi pelo menos o Tchalk. Pelo menos o Tchalk filma, né? Mas ele não souber que tem tanta audiência, ele vai falar, poxa, esse cara não tem jeito. Vamos lá então. Tchau, até eu botar, a gente passou, né? A gente vai acrescentou mais coisas, então já vou colocar aqui alguma coisa. Simetrias espaço-temporais, tensores de movimento angular. Vou botar aqui esse item, que aí você pode depois colocar lá na agendinha da aula, botar o seguinte, né? Densidade de torque. Já estamos começando, não vai dar para acabar, mas não deu para iniciar. Então tá legal, só vou escrever isso aqui. Então ficou assim. Então vamos botar. Então a gente tem esse ômega NI aqui, vamos botar aqui. Meio. É isso? E aí o delta, a variação dos campos aqui. Então, meio. Esse pedacinho, né? Já sei, meio disso, menos meio disso, aí mais isso sobre 2. Tudo isso está multiplicando esse termo aqui. Mais isso sobre 2. Ômega
Então tá, então esse pedaço aqui, tá. Então, se a gente não tivesse fonte, a gente para por aqui e rearranja o que a gente fez ainda agora para tirar o tensor de momento angular, o tensor de espinha, etc. Agora, vamos introduzir a parte de fonte. Então, isso aqui ficou aqui, mais agora, mais aqui. Mas esse termo que é LDJ, ele vai estar aqui. Mais agora, então esse termo sai fora. Então, isso aqui é isso aqui. Só substituir o ΔL aqui. Aqui é o ΔL. Agora mais o termo novo. Mais a variação da derivada do Lagrangiano em relação às fontes e aí a variação de Lorentz das fontes, que é essa aqui também. Meio. Então, isso tudo aqui é a parte de fonte. Vamos fazer o seguinte: tem ômega e mi, ômega e mi, ômega e mi. Como esses índices aqui são livres, eu posso chamar o mi de mi e o mi de mi. Não vai mudar nada, não vai mudar sinal nenhum. Vou chamar aqui mi e aqui mi, só para uniformizar, né? E aqui a mesma coisa: mi, aí eu chamo isso aqui de ômega, mi, e aqui ômega, mi. Então, está vendo o seguinte, daqui a gente vai estar produzindo, quer dizer, aqui eu vou fazer aquele mesmo exercício que a gente fez anteriormente. A gente vai, bom, primeiro de tudo a gente já pode cancelar todos os fatores meio, tem um meio global, então todos os meios e todos os ômegas estão iguais. Meio, ômega, meio, ômega, meio, ômega, estou confiando aí nos linces que detectam todos os meus erros aqui, não. Os linces maior está ali, tá certo agora, não toquei isso, vocês prestem só para ver, tá legal. Muito bem, então esse termo aqui, a gente já tinha trabalhado com ele, a gente viu já o que fazer com ele. Isso aqui já é uma equação de continuidade, isso aqui também a gente transforma. A gente fazia que botava isso aqui como sendo dmi, xni lagrangiano, aí produzia menos eta e mi lagrangiano. E aqui a gente fazia a mesma coisa, menos dmi xni lagrangiano, e aí produzia um termo que era mais eta mi. Então esse termo que tinha um eta mi desse lado cancelava desse lado. Então acabava que no final de tudo esse termo aqui adquiria essa forma aqui de uma equação de continuidade. Aqui eu tenho capa, então aqui vamos chamar, eu posso fazer aquele truquezinho, chamo isso aqui de capa para uniformizar a notação e boto aqui um delta de capa mi. E aqui eu fazia a mesma coisa, chamava isso aqui de capa, colocava aqui menos delta de capa mi. Que aí a gente pode jogar esse d capa e esse d capa juntos aqui, né? Então ficava assim. Então, eu acho que vocês estão vendo daí o seguinte, que vai sair o que nós já tínhamos. Vai sair esse termo aqui, ó, vai produzir d capa, esse termo aqui vai ficar xni, aí tem esse delta de capa mi L, e aqui vai ser d capa xni dmi. Então, vai produzir exatamente, xni, tem esse xni aqui, e tem esse xni aqui. Então, vai produzir d capa, que é o que a gente fez no tempo anterior ao intervalo. Esse d capa aqui vai fatorar, então eu vou trazer esse termo aqui, é dl, d capa φ, dmi φ, menos delta, esse termo aqui esse termo aqui, estou pegando o xni, tá certo, é o xni. Então, xni é isso aqui, dl, dmi, tá, esse termo aqui é d capa mi. Então esse aqui produz esse d capa mi xni, tá certo. E esse aqui está produzindo d capa
Mi, Xmi, exato. Então esse aqui vem para cá com sinal menos. Aí quando eu fatorar esse Xmi aqui, fica dl, dd, kappa, phi, dmi, phi, menos delta, kappa, mi, n. Tudo vezes Xmi. Então está produzindo aqui Xmi, o tensor canônico, kappa, mi. Aí depois, quando eu pegar esse termo aqui, vou pegar o Xmi que está aqui, eu vou pegar esse termo aqui, vou pegar com esse Xmi que está aqui. Esse termo aqui vem para cá com sinal mais. Então esse termo aqui é o que vai dar menos Xmi, T canônico, kappa, mi. Então, e mais a parte de spin. Mais I sigma nimi mais I, vamos chegar. Aí esse termo que multiplica isso, é mais DL D kappa phi DL DD kappa phi, aí essa é a parte de spin. Sigma nimi. Então, antes, isso aqui era zero, então não tinha nenhuma fonte. Esse termo aqui era zero. Agora, isso aqui vai ser igual. Então, isso aqui, eu trouxe isso aqui para cá, produzir essa equação de continuidade, que era o nosso antigo tensor de energia e momento angular. Agora, esse termo aqui, como ele tem as fontes, eu vou jogar ele para o lado direito. Então, esse termo aqui vai vir para cá, um sinal menos, vou trazer ele para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos aqui, vai ficar, vamos trazer esse termo para cá, um sinal negativo, vai ficar menos, a variação, a derivada do lagrangiano em relação às fontes, e aí a gente vai ter aqui, o que a gente pode fazer aqui, isso aqui, xmi, vou botar assim, xmi, dmi, fonte. Esse aqui tem sinal, vem com sinal menos global. Então, esse aqui fica positivo, esse aqui se mantém negativo, menos xmi, dmi fonte. E aí agora a parte do spin da fonte, mais I, sigma nimi, J. Vamos ver se esse termo aqui a gente pode melhorar um pouquinho. Eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi de xmi vezes J. Então fica derivada mi do J vezes xmi, aí eu diminuo aqui, vai direta mi do J. E esse termo aqui eu escrevo como sendo menos dmi do xmi J, né? Tem o sinal menos aqui, e aí eu jogo esse termo aqui, está aqui dentro, mais eta mi J. Então, igual como aconteceu no lagrangiano, esses termos se cancelam. O que é essa menina agora? Eu não entendi. Porque quando eu joguei esse termo aqui, esse termo aqui, uma parte desse termo aqui, está aqui, que é a derivada atuando no J. Mas aí, essa derivada aqui gera um termo novo que eu estou cortando para aproveitar isso. A regra de Leibniz. Então, esse termo aqui cancela esse. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo dmi do xmi J. Menos dmi do xmi J. E aqui mais a parte do extremo. Então, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se eu puder derivada de L em relação a J, tá certo? Então eu diria que a gente para por aqui. Depois a gente vai poder pegar um caso específico, vai pegar, por exemplo, o caso do fóton, do campo de Maxwell acoplado com uma fonte externa para ver o torque entre o campo eletromagnético e a distribuição de corrente, por exemplo. Mas a gente acho que pode parar por aqui. Quer dizer,
dizer, a gente tem aqui, essa parte aqui é a parte, vamos dizer, que depende das fontes. Então, tudo que é fonte está aqui. Então, como esse termo aqui, então, quer dizer, só apagar isso aqui rapidinho. Então, a nossa equação ficou assim. O lado esquerdo eu posso escrever desse modo. D kappa, equação de continuidade. O tensor de momento angular canônico, vou botar assim, canônico, kappa mini, que é aquele que nós já tínhamos calculado direitinho. E aí vai dar desse lado aqui a parte de fonte. Tá? Vai ficar menos, então, dj. E aí aqui ficou mi. Tá bom, na aula que vem, a gente trabalha um pouquinho melhor. A expressão é essa, mas aí a gente vai tentar obter expressões explícitas, quer dizer, isso aqui, como isso aqui vai conter, quando eu pegar essa componente aqui, IJ, espacial, a componente zero dessa equação vai ficar dando a derivada temporal do momento angular espacial, que é onde vai dar a densidade de momento angular mesmo. Então isso aqui, quer dizer, desse lado aqui, a gente está vendo a versão no espaço de Minkowski, vamos dizer assim, de uma densidade de torque. Quer dizer, é a versão relativística, né? É a versão covariante da densidade de torque. Claro que se o sistema for isolado, não tiver fonte, temos do lado de lá é zero, não tem torque, mas aí a gente tem a conservação do momento angular total, a parte orbital e a parte de spin, elas se juntam para estar conservadas. Agora aqui a gente tem essa novidade. Então, eu vou pedir só uma gentileza, se alguém puder tirar a fotografia depois desse último, não precisa nem ser de tudo, pode tirar a fotografia daqui, dessa equação. Ou seja, desse quadro, se der, e desse quadro. Eu já aproveito isso na aula que vem. Tá bom? Então, por hoje é só. Então, semana que vem, na quinta-feira que vem, eu tenho palestra fora, o Yuri vai dar aula, e aí ele vai continuar com vocês com sólitons, provavelmente, sólidos, e aí vai fazer vórtices magnéticos, provavelmente ele chega nas cordas cósmicas. Aí depois, a gente acabando isso, eu vou entrar nessa parte para complementar ele, aí eu devo fazer os monopolos e os instantons e médios, tá bom? Para a gente estudar essas configurações. Então, por hoje só, desculpa aí ter atrapalhado o feriado de vocês. Agora eu falei, a aula é livre. Tchau, tá vindo, tá filmada, né? Mas vocês vindo, sempre acham meus erros. Tem sempre aí os linces de plantão.